Caros alunos, meu nome é Eduardo Duarte, professor responsável pela disciplina Psicologia do Trabalho e Organizações, que integra a grade do 6º período do curso de Psicologia. Apresento a vocês uma síntese do texto 2, denominado Aspectos Psicodinâmicos da Relação Homem-Trabalho, já disponível no AVA e que será dividido em duas partes. Para que possamos ter uma visão mais concreta desse conteúdo, foi utilizado como texto auxiliar uma reportagem da revista Isto É, publicada em 30 de agosto de 2013, intitulada Onda de Suicídio Assusta, também disponível no AVA. Essa pesquisa faz uma referência ao dia a dia de trabalho dos agentes da Polícia Federal, tendo como base uma pesquisa realizada pela Universidade de Brasília em 2012. Alguns dados estatísticos merecem especial atenção, como por exemplo, entre os anos de 2012 e 2013, foram registrados 11 casos de suicídios entre os agentes da Polícia Federal. Um pouco mais de 20% dos entrevistados nessa pesquisa já cogitaram a possibilidade de suicídio. E mais, o núcleo de atendimento é composto por um psiquiatra e 5 psicólogos para atender um efetivo de aproximadamente 14 mil agentes. Mas o que levaria os agentes a índices tão elevados de suicídio? Que fatores podem ser considerados como responsáveis por esse quadro? Para responder essas perguntas, é preciso entender um pouco mais como se dá a relação entre o sujeito e o seu trabalho. E, para tanto, faz-se necessária uma reflexão acerca do conceito de trabalho. A concepção de trabalho pode ser pensada a partir de 3 perspectivas distintas. A etimológica, que defende a ideia de que o trabalho deriva da palavra tripalium, instrumento de tortura utilizado pelo exército romano, e por essa razão ainda é considerado um castigo por muitas pessoas. A teológica, que resgata o momento em que Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden por terem consumido o fruto da árvore da ciência, desobedecendo assim às ordens de Deus. Ao abrirem mão da vida eterna e plena, ambos foram submetidos ao mundo dos homens e ao sacrifício do trabalho. E a concepção filosófica, que entende o trabalho como um meio de realização do homem, já que o ato de trabalhar dignifica o homem e permite o escoamento de suas energias e o uso de habilidades, desejos e competências no seu dia a dia. Com o passar dos anos, a relação homem-trabalho vem se transformando gradativamente, ganhando novos significados e servindo de objetos de estudos para muitos cientistas. No final do século XX, essa relação chama a atenção de Dejoux, psiquiatra, psicanalista e especialista em medicina do trabalho, considerado então o pai da psicodinâmica do trabalho. Segundo esse autor, a organização do trabalho pode desencadear um processo de sofrimento do sujeito quando este é impedido de realizar seus desejos e projetos por meio de trabalho. Para Dejoux, a dinâmica do trabalho deve considerar 2 componentes essenciais. De um lado, o sujeito, dotado de sua história de vida, desejos, necessidades, aspirações e regido pelo princípio do prazer. De outro lado, a organização do trabalho, representada pelos processos de trabalho, conteúdo da tarefa, estrutura hierárquica, dentre outros, e que tende a impor ao homem a necessidade de adaptação a um modelo de trabalho pré-estabelecido. Desta forma, o trabalho pode ser considerado uma fonte de prazer ou de sofrimento. Depende de como o sujeito avalia sua relação com o trabalho. Na concepção de Dejoux, o sofrimento do trabalhador decorre do distanciamento entre a organização do trabalho e os desejos e necessidades do sujeito. Ou seja, quando o sujeito tem a sua subjetividade violada e ignorada, graças à submissão a um modelo de trabalho rígido e inflexível, tal como ocorre em alguns profissionais de call center, fast food e até mesmo agentes da Polícia Federal. A satisfação do trabalhador, por outro lado, é fruto de uma sinergia entre os desejos e necessidades do sujeito e a organização do trabalho. Segundo Dejoux, trata-se de uma descarga de energia psíquica autorizada pela realização de uma tarefa, algo incomum em profissionais que assumem uma profissão em que os processos de trabalho são compatíveis com seus desejos e lhe oferecem satisfação plena. Bem, chegamos ao final da primeira parte desse vídeo e espero que todos tenham assimilado o conteúdo proposto até aqui. No próximo vídeo, daremos continuidade ao estudo da relação homem-trabalho na concepção de Dejoux, abordando os mecanismos utilizados pelo homem para reverter cenários de insatisfação do trabalhador. Forte abraço a todos
e até lá!